três garotos com guitarras baratas, cabelos coloridos e nenhuma perspectiva de futuro mudaram a história da música jovem para sempre e salvaram o rock de um beco sem saída nos anos 90. Se você sintonizasse qualquer rádio de rock no início de 1994, o som que dominava o mundo era pesado, denso e melancólico, cortesia do movimento grunge de Seattle. Bandas como Nirvana, Pearl Jam e Alice in Chains traduziam a angústia de uma geração em acordes arrastados e letras sombrias. Mas em um canto ensolarado da Califórnia, longe de toda aquela chuva e introspecção, um trio de jovens estava prestes a explodir uma bomba de energia, ironia e refrões tão grudentos que ninguém conseguiria ignorar. O Green Day não inventou o punk rock, mas eles pegaram a fúria daquele movimento underground, misturaram com melodias pop irresistíveis e embalaram tudo de um jeito que o planeta inteiro quis consumir. O que parecia uma traição para os puristas da cena local acabou se tornando o estupim de uma revolução cultural que definiu a estética, o comportamento e a trilha sonora de toda a década. Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Trecu eram a própria definição de desajustados, mas eles tinham um segredo que pouca gente no underground conseguia decifrar: a capacidade de transformar tédio, ansiedade e frustração juvenil em hinos de estádio. Mas para entender como um disco cru e rápido conseguiu desbancar os gigantes da época e vender milhões de cópias, a gente precisa voltar para o lugar onde tudo começou, um galpão úmido e barulhento na Califórnia que odiava a ideia de fazer sucesso. A cena punk de Berkeley, na Califórnia, girava em torno de um clube lendário chamado 924 Gilman Street, um espaço totalmente independente, gerido pelos próprios frequentadores, onde grandes corporações e gravadoras comerciais eram tratadas como o pior inimigo possível. Foi nesse ambiente de pura resistência cultural que o Green Day deu seus primeiros passos, ainda sob o nome de Sweet Children, tocando para públicos minúsculos e dormindo em chãos de vans caindo aos pedaços. Eles lançaram seus primeiros trabalhos por um selo independente chamado Low Count Records, e a base de fãs começava a crescer de forma orgânica, atraída pela energia insana dos shows e pela técnica impressionante da cozinha rítmica combinada com os vocais debochados de Billie Joe. Bandas underground da época se orgulhavam de ser inacessíveis, difíceis de ouvir e agressivas demais para o cidadão comum. Mas o Green Day tinha uma abordagem diferente, influenciada tanto pelo punk clássico dos Ramones quanto pelas melodias perfeitas dos Beatles. Essa mistura criava um som rápido, direto e extremamente cativante, algo que começou a chamar a atenção não apenas dos adolescentes locais, mas também de olheiros de grandes gravadoras que buscavam a próxima grande tendência do rock. Quando a banda assinou com a multinacional Reprise Records para gravar seu terceiro álbum de estúdio, o submundo do punk entrou em colapso e declarou o Green Day como traidores do movimento, banindo os músicos para sempre do clube que os viu nascer. Mas o que parecia o fim de uma história romântica no underground era, na verdade, o primeiro passo para a dominação global. Entrar em um estúdio profissional com uma grande estrutura financeira colocou uma pressão gigantesca nas costas daqueles três jovens de pouco mais de 20 anos de idade, mas eles sabiam exatamente o que queriam fazer. Em vez de limparem o som para agradar aos executivos, eles mantiveram a crueza das guitarras distorcidas e a agressividade da bateria, focando em entregar performances milimetricamente perfeitas sob a produção de Rob Cavallo. O resultado dessa gravação rápida e intensa recebeu o nome de Duoki, uma piada interna sobre problemas estomacais causados pela péssima alimentação na estrada, mostrando que mesmo assinando um contrato milionário, a maturidade deles continuava a mesma de sempre. Quando o álbum chegou às lojas em fevereiro de 1994, o mundo da música parecia não saber o que fazer com aquela avalanche de músicas curtas, rápidas e sem nenhum solo de guitarra pretensioso. O primeiro single, Longview, capturou com perfeição o sentimento de apatia e tédio absoluto que quase todo adolescente sofria trancado no quarto, impulsionado por uma das linhas de baixo mais famosas da história do rock. O videoclipe da música começou a passar em rotação máxima na MTV, apresentando a banda para uma audiência global que estava cansada do visual depressivo e queria apenas pular, quebrar coisas e se divertir. Se Longview abriu as portas, foi o lançamento de Basket Case que jogou as paredes abaixo e transformou Green Day em um fenômeno de proporções catastróficas para os padrões da época. A música tratava de um tema sério, os ataques de pânico e a ansiedade crônica que Billie Joe sofria desde a infância. Mas a melodia era tão incrivelmente chiclete e o ritmo tão acelerado que ela se tornou um hino de libertação para jovens do mundo inteiro.
De repente, o pop-punk não era mais um subgênero obscuro de nicho, mas o som definitivo que tocava em todas as rádios de todos os países, competindo de igual para igual com os maiores artistas do pop e do hip-hop. O álbum do Oki continuava gerando hits monstruosos em sequência, como When e Come Around e a nova versão de Welcome to Paradise, empurrando as vendas do disco para a casa dos milhões de cópias em poucos meses. O auge dessa loucura aconteceu no Festival Woodstock de 1994, onde o Green Day fez um show histórico que terminou em uma guerra generalizada de lama entre a banda e uma multidão ensandecida de centenas de milhares de pessoas. A performance caótica e violenta solidificou a reputação deles como a banda de rock mais perigosa, divertida e autêntica do momento, provando que o punk comercializado ainda retinha a essência anárquica de suas origens. O impacto de Dookie foi muito além de transformar o Green Day em astros internacionais do rock e colocar discos de platina em suas paredes. O sucesso estrondoso do álbum abriu as comportas da indústria fonográfica para uma enxurrada de novas bandas que seguiam a mesma fórmula de punk melódico e bem-humorado. Grupos como Blink-182, The Offspring, Sum 41 e dezenas de outros só conseguiram alcançar o grande público e assinar grandes contratos porque o Green Day provou que existia um mercado multibilionário para aquele tipo de som. Eles redefiniram a estética dos anos 90, trocando as camisas de flanela rasgadas por cabelos coloridos, bermudas largas, tênis de skate e uma atitude que misturava deboche com vulnerabilidade emocional. O Green Day mostrou que o punk não precisava ser apenas sobre política destrutiva e niilismo, ele podia ser sobre as frustrações do dia a dia, corações partidos e a sensação de não se encaixar em lugar nenhum. Mais de 3 décadas depois de seu lançamento, as músicas daquele período continuam ecoando em arenas lotadas pelo mundo, mostrando que a energia capturada por Billy Joel, Mike e Trey era atemporal. Eles saíram do underground mais fechado e hostil do planeta para colocar o punk nas rádios do mundo inteiro, provando que às vezes, a melhor forma de mudar o sistema é invadindo ele por dentro. Se você gostou de conhecer essa jornada incrível de rebeldia e sucesso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Deixe também o seu comentário dizendo qual é a sua música favorita do álbum Dookie e como Green Day marcou a sua vida. Até a próxima!